Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, de 1 a 8. Miqueias, capítulo 6, de 1 a 8. Diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Entenda que essa frase agora que vem é como se fosse alguém reagindo e perguntando. É uma pergunta hipotética, tá? O 6 e o 7 é uma frase retórica, assim, como se alguém estivesse perguntando e diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Aí vem uma resposta. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vou explicar as ressalvas que fez aqui. O assunto começa com uma reclamação de Deus, reclamando porque o povo se afastou. E quer a volta. E aí ele diz que tem uma controvérsia, ou seja, ele está de mal do povo. O povo ficou de mal, ele também briga com o povo, né? Uma controvérsia. Deus está discordando do povo do que o povo está fazendo. E às vezes quando Deus vai reclamar do povo e apresentar o juízo quer dizer apresentar o castigo, ele fala, vocês têm feito isso assim, 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 assim por tanto tempo, então agora ele julga e diz, o castigo é tal. Quando fala juízo, ele está apresentando castigo. E ele chama montes, montanhas, a criação visível como testemunha. Por isso ele fala dos fundamentos da terra, os outeiros, as montanhas, os montes, tal. E aí, já que o povo está de mal, está errado, Deus falou que está reclamando, aí ele coloca uma frase assim, como quem quer dizer, você pode pensar que para se aproximar de mim, Deus dizendo, você precisa disso aqui. Aí é como se alguém lá do povo querendo se arrepender, que está no seu pecado. Aí ele fala no verso 6, com que me apresentarei ao Senhor, vou matar meu filho em sacrifício do meu pecado, eu vou catar uns caminhões de azeite para oferecer, porque naquele tempo, parte do sacrifício, as oferendas, tinha que matar o carneirinho, vida, sangue,
mas tinha que oferecer também uns pães diferentes e molhado com azeite. Por isso que ele fala esse rio de azeite aqui. Ou vou matar o meu filho pelo meu pecado. Ele disse, não, claro que não é assim. O texto não dá todos os detalhes para a gente entender de primeira, mas quando a gente estuda, então é essa a possibilidade. E Deus fala, calma, calma. Aí o profeta diz no verso 8, ele, Deus, te declarou o homem que é que ele quer. E o meu assunto com essa introdução é para a gente entender o contexto que foi dito essas coisas. Deus está bravo porque o povo afastou. E Deus exige a volta. Aí quem vai voltar, volta com o quê? Como é que faz para aplacar o Senhor? Ele disse, é só fazer o que eu pedi. Então, meu assunto com os irmãos é o verso 8. Ele te declarou, homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Se tudo correr bem, nós vamos pensar nessas duas coisas, a justiça e a misericórdia, no nosso assunto de hoje. Então, os irmãos compreenderam o contexto. E o Senhor está falando sobre relacionamento com Ele. Ele está falando que foi quebrado o relacionamento e eles se afastaram de Deus. E Ele está falando, para voltar, faz o que é que eu te disse, o que eu mandei, o que é bom. E aí, por que essa pessoa hipotética fala assim, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer para agradar o Senhor? Né? 10 mil ribeiros de azeite, é porque é um assunto importante o relacionamento com Deus. Então o povo é exagerado assim com Deus, quando pensa em se aproximar de Deus, em estar perto de Deus, em dizer, eu pertenço ao Todo-Poderoso, eu sou servo do Jeová Todo-Poderoso. E com isso Deus fala, você está próximo de mim mesmo, está mandando direito que eu sou rigoroso. Por isso que tem essas questões. E o relacionamento com Deus é tido como uma coisa assim, sublime, complexa, delicada, meio perigoso, né? Para o povo do Velho Testamento parece que era meio perigoso ficar muito perto de Deus. Isso fica claro, tem vários lugares, tem 2 salmos que falam isso, mas eu quero ler Isaías 33, de 13 a 16, que mostra como o povo achava delicado demais ficar perto de Deus, num sentido ruim. É meio perigoso para eles. Também com o povo teimoso como era, talvez fosse mesmo, né? Então, Isaías 33, 13 a 16, fala assim, ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito. E vós os que estáis perto, reconhecei o meu poder, é Deus dizendo. Os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com um fogo devorador? A presença de Deus é fogo devorador. Quem dentre nós habitará com chamas eternas, santas, que consome o pecado, que não tem tolerância com o pecado? Então, para eles é meio complicado isso. 15. A resposta, quem vai andar assim perto de Deus? O que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Não faz coisa errada, não aprova e não gosta de ouvir sobre o mal também, para não ter prazer nele. E o 16? Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Então fica claro que pode ser arriscado, não? Eu não sei que palavra usar, perigoso. Perigoso é muito pesado, senão o povo vai querer debandar da fé, né? Então, qual a palavra que eu acharia para dizer que há umas complexidades, sim, porque Deus é rigoroso com o seu povo, com o povo dele especialmente. Ele quer correção. Então, andando direito, você habitará com esse fogo devorador, e ele não te fará mal. Esse fogo devorador é contra o mal e o pecado. O rigor de Deus é contra o mal e o pecado. Mas exatamente aqui, o tempo de Oséias é um tempo que o povo se afastou.
Não tem o tempo que o fogo devorador está com a chama e desejoso de queimar o que é mal e o que é errado. Então, este é o contexto. Deus reclama o afastamento e cobra o retorno. Você tem que voltar. E as condições? Parte das condições estão aqui. E aí é o verso 8 que eu li para os irmãos. E eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre essa questão. Especialmente, nós vamos começar sobre a questão da misericórdia. A frase, que pratiques a misericórdia. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor Deus pede de ti. Olha que educação de Deus, né? O Senhor pede de ti, ele fala com educação. Você quer ir a Deus? Vá e fique. Mas escuta o que ele pede e faz o que ele pede. E está tudo certo depois. E a primeira coisa que ele pede é que pratiques a justiça. Então eu quero conversar com os irmãos sobre isso. No sentido de que praticar a justiça é uma coisa que nós precisamos fazer. É algo que precisa existir em nós para que nós possamos dizer, eu pertenço a Deus. No nosso caso, eu pertenço a Cristo. Eu sirvo a Jesus. Eu ando com o Senhor. Para isso tem que haver dentro de você, na sua vida, esse tal de justiça. E Deus diz, pratique a justiça. Nas coisas de Deus, quase tudo eu acho que ele fala, tem coisas que parecem sentimentos, tem coisas que parecem algo que deveria estar só na mente, mas tudo é praticado. A fé tem o jeito de ser praticada. A justiça tem o jeito de ser praticada. As coisas entram pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. Quando ouvimos ou quando lemos, passam a fazer parte do nosso entendimento. Depois entra no nosso coração, que nós a recebemos como nossa. Passa a ser nossa verdade. E a partir daí ela é praticada. E a justiça também é assim. Mas eu quero discutir com os irmãos qual é o sentido de justiça aqui. O sentido comum, quando nós pensamos em justiça, se eu falar o que é justiça, as pessoas poderão dizer, cobrar o que não me foi dado ou o que me foi tirado. Direito, honra, bens, qualquer coisa que possa ser avaliada. Honra pode ser avaliada, de algum jeito pode. Ferimento à dignidade, injúria pode ser avaliado de algum jeito, ou pelo menos na intensidade. E qualquer coisa material que possa ser palpável. Então, a gente pensa o seguinte, que quando alguma coisa me foi tirada, ou não me foi paga, não me foi devolvida, ou não me foi paga, então a gente pensa na justiça. Foi realizada injustiça contra mim. Você individualmente pensaria isso. Então, a gente pensa em justiça naquele conceito de o que não me foi dado, eu cobro na justiça. E aí nós vamos para o advogado, se precisar, vamos para o BO, na polícia, e dali vai para o promotor, e o promotor vai caçar as leis, as coisas que foram quebradas, e julgamento, e o juiz diz, quem está certo é esse, ele leva. A gente tem este senso de justiça. E este senso de justiça significa que eu estou no centro, nesse senso, nesse sentido, nessa compreensão, eu estou no centro e a minha justiça é eu receber o que é meu. E tem um quê de rigor nisso. Normalmente nós somos rigorosos com aquilo que era para ser nosso não está na nossa mão. Aquilo que era para ser pago e não recebemos. Seja algo palpável ou não palpável, como a honra e o ferimento à dignidade. Ou, o reconhecimento da dignidade. Então, nós gostamos de pensar nisso de um jeito de rigor. Exigir o que é meu. Eu acho que todos concordariam que este é um senso de justiça. Esta é uma das maneiras de compreender genericamente o que é justiça. E o dicionário vai dar essa acepção, vai dar esse significado. Ele dá. Ele é errado? Não. Mas não é o sentido de justiça bíblico. Não é o sentido de justiça que Deus quer no Velho ou no Novo Testamento. Eu tenho apresentado uma definição geral, genérica para a igreja, de tempos em tempos, do que é o justo do Velho Testamento. O justo é o que tem justiça. E o que é o justo? O que não deve mandamentos, ele cumpre todos.
Isso é que é justiça no Velho Testamento. Mas você fala assim, isso mesmo, eu compro tudo que é da minha parte. Então, as outras pessoas também haverão de cumprir comigo. E a gente fica na ênfase do cobrar e do exigir. Do terceiro, do próximo, do segundo, né? Cobrar e exigir do segundo, do próximo, do semelhante, do irmão, da família, do pai, da mãe, do filho, do irmão de sangue, do irmão de igreja. É sempre, você me deve e pague. Porque se não pagar, eu sei como fazer, eu sei onde ir para cobrar o meu direito. Meus irmãos, a palavra de Deus não se conforma muito com essa ideia, não. Existe essa ideia na Bíblia? Existe. E existe juiz no Velho Testamento? Existe. Existe juiz na igreja do Novo Testamento? Existe. Na carta aos Coríntios. Existe. Para dirimir até a diferença de pagamento entre os irmãos. Mas não é isso que é a justiça na Bíblia, não é essa a justiça que Deus está querendo do povo dele, que pratiques a justiça. Não é essa, é exatamente o contrário. Mas como poderia ser o contrário esta justiça? Eu me explico, meus irmãos, e eu vou usar as ideias de Jesus Cristo, e ele fala assim, o foco não é exigir para lá, o foco não é exigir para fora, o foco é ser exigente para dentro. Eu me faço entender, e vou tentar pelo menos. Se você olhar para as palavras de Jesus, por exemplo, Lucas 6, nós vamos ler 2 versos, 6:30, nesse capítulo. Eu vou começar a mostrar para onde Jesus está apontando. Jesus diz que o crente não luta pelo seu direito. E isso é bastante diferente do que os crentes têm sentido. Têm sido insuflados a fazer, têm sido animados, não, lute o teu direito, o que é teu é teu. E Jesus disse, dá todo o que te pede. Não importa para quê. Mas ele vai fazer coisa errada. Jesus não falou para você vigiar o que ele vai fazer. Jesus disse, dá a todo que te pede. Até aí dá para dar a coisas, objetos a alguém que me pede, não é muito difícil. Mas aí Jesus complica muito a situação e diz, se alguém levar o que é teu, roubou, furtou. Isso, roubou, furtou, exatamente. Não entres em demanda. Pastor, mas que conversa errada essa tua? Não é minha, é de Jesus. Ele diz que o servo dele não é bom cliente de advogado. Não é bom cliente de advogado. Para causas próprias. Para ir lá e falar, quero processar o fulano porque ele me deve. Quero processar o fulano porque ele roubou. Eu quero, não, tirou. É aquela história, um monte de sócio, né? O sócio que lesa o outro e perde. Jesus diz, se ele levar o que é teu, uma agulha ou o que for, não entres em demanda. Você entendeu que Jesus anulou para o crente o primeiro sentido de justiça que eu expliquei aqui? Ele disse, não é assim. O crente, ele anulou para o crente. Quem é o crente? Alguém lá em Marte ou na Lua? Alguém lá nos Estados Unidos? O crente sou eu, é você, somos nós aqui presentes, todos que conseguimos ouvir esta palavra. Então, o sentido, e aqui está a justiça. Mas pastor, não está dentro da palavra justiça nem a palavra justo. Não está escrito demanda aqui? E demanda é o quê? É a briga durante o processo e que o juiz vai dar o ganho de causa. A demanda é você dizer, ele me roubou, o outro, eu não roubei. E prova daqui, e prova dali. É demanda, justiça, a justiça do juiz. Justamente essa justiça do juiz que Jesus diz, não entres em demanda. Então ele virou o foco totalmente, essa justiça não. Então, nós precisamos aprender que para sermos justos, nós vamos ter que aprender a abrir mão do nosso direito.
crente abre mão do direito. E aí vai contra o teu pensamento e o meu instinto mais primário de dizer, mas o direito é meu. E é. Eu tenho esse direito. Ele tem. E não é justo. De fato, não é. Justo não é. Genericamente, não é. Porque o que é seu deveria vir a você. Mas, assim, teria que ir até as últimas consequências. E Jesus disse, a terra está muito dura já. A vida na terra é muito terrível, seca, cruel, má. E Jesus propõe, meu povo vai amenizar um pouco isso. E não é uma opção, faz parte do ser crente. Então o crente precisa aprender a abrir mão do seu direito, seja na família, nas mais diversas relações, no respeito, na honra, na herança, nos empréstimos dados e recebidos entre irmãos, nos negócios entre irmãos em família. No trabalho, precisa aprender a abrir mão. Na igreja é complicado também, precisa aprender a abrir mão na igreja de direitos. Por quê? Senão nós vamos viver o tempo todo em polvorosa, nós vamos viver o tempo todo em demanda. Aí você fala, vai lá, pastor. Jesus disse que se alguém pedir alguma coisa para dar, se ele roubar alguma coisa, tá bom, não é para ir ao juiz. É nesse sentido que nós não devemos ser bons clientes de advogado. Não entrar em demanda se a coisa foi tirada de você. Mas vai para o verso 29, e tem umas coisas engraçadas ali também, que Jesus disse no mesmo contexto. Jesus aponta o negócio e diz assim, ao que te bate numa face, e aqui, meus irmãos, não é poesia, não é palavra bonita, é bater, é dar aquele supapo de mão espalmada, né? Tapa na cara desprevenido, é o golpe mais certeiro e terrível que tem, né? Aquele de pá, mas pode ser de mão fechada, né? Meus irmãos gostam de bater de mão fechada, né? O que te bate na face, pá, é literal. Parece que tem um tradutor simultâneo na cabeça dos crentes que não entra isso aqui, que isso aqui é literal. A gente lê o sermão, esse aqui é o Sermão do Monte registrado por Lucas. A gente acha que o Sermão do Monte é poesia. Eu falo poesia no sentido de palavra que diz, expressa minha tristeza, minha alegria, minhas circunstâncias. E eu acho palavras rimadas para ele, blá, 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 escrevo, digo, tá, falei, o vento levou, acabou. Não mata e não dá vida a ninguém. Entende o que eu quero dizer por poesia? Palavra bonita, só. Não, isso é literal, isso não é poesia, isso não é coisa assim. É dito assim, se alguém te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Do mesmo jeito que é literal tapa, é literal o outro tapa. Aí você está dizendo, peraí, eu vou ter que levar dois? Se eu levar um, o segundo é por minha conta? Jesus falou que é. Exatamente. Você está entendendo o que é esse tal de ser crente? Esse negócio que você arranjou para a tua vida? Esse tal de ser crente? Esse tal de ser servo de Jesus? Então vamos aprender. Se alguém resolver te dar um tapa, o segundo é por tua conta, você oferece também a outra. E ele não parou aí, né? A segunda parte, igual a segunda parte do verso 30. E ao que te tirar a capa, deixa eu levar também a túnica. A capa está por cima de toda a roupa. Ele vem e tira a capa. O que você faz? Você dá uns tapas nele, sai, na situação normal, ou sai correndo, segura o resto da roupa e dá um jeito. Ele falou, não. Ele veio e roubou a capa. Deixa eu levar outra peça também. Existe uma história engraçada, contada como real. Um ladrão entrou numa casa de uma senhora, provavelmente viúva, idosa, e ela estava em casa e ela escutou, levantou e foi lá o ladrão, escolhendo o que levava, o que ia levar. E ela saudou ele, boa noite, seu ladrão.
pode ficar calmo, não fazer nada não. Uma velhinha também, o que você ia esperar que ela fizesse? A não ser que fosse boa de briga, né? Lutadora de arte marcial, tem umas senhorinhas que surpreende, mas não era o caso. Ela era crente e ela perguntou: o que o senhor quer levar? Pode pegar. E não fica, não acha estranho não, pode pegar, eu te dou, pode levar. E ofereceu um lanchinho para ele. Só que o ladrão contou isso anos depois, tempos depois. Depois que ele ficou muito encrencado na cabeça dele, com o tamanho da loucura dessa senhora, até ele entender que a senhora não era louca. Ela era crente. Ela fez certo. Eu não posso jurar para os irmãos e garantir que eu faria o mesmo. Na hora que a gente vê o ladrão, a gente pensa assim: dificuldade em não ter uma arma aqui agora, né? Nosso primeiro pensamento: que falta me faz um revólver nesse momento? Veja como nós não somos crentes. Veja como a nossa natureza não é de cristão. Diz: vou chamar a polícia, dá um jeito, achar esse... Ai, ai. É assim que a gente pensa, é assim que a gente sente. Então, você não leva na justiça quem roubou tua roupa, você não vai lá porque o cabra te bateu, porque te maltratou. Fica por isso mesmo, pastor? Para você, sim. O Senhor repete no Velho Testamento, e os apóstolos também dizem: a mim me pertence a vingança. Se você viver o suficiente, e perto o suficiente de quem te fez mal, pode ser que você veja alguma coisa. Mas se não vê também, o que pode acontecer é a pessoa que te bateu e da pessoa que te roubou, da pessoa que te fez essas coisas e outras, se converte, seja uma pessoa altamente abençoada. Melhor que seja assim, né? Melhor que seja assim. Mas no mais das vezes, eu e você estamos muito despreparados. E eu confesso aqui, meus irmãos, é verdade, viu? Muito despreparados para isso, né? Então a gente precisa ler, reler, imaginar a circunstância e desapegar da arma para isso, do porrete, disso, do aquilo, e não ficar pensando: se o ladrão entrar aqui, eu faço isso e faço... Não, você faz isso que Jesus mandou. Está percebendo que a justiça é meio contrário? Então, correto, meus irmãos, é praticar a justiça em relação a si próprio. Em que sentido? Como é possível você ser justo contra você? Por que eu estou falando justo contra você? O senso de justiça comum, de exigir de volta o que é meu, não é ser justo e rigoroso contra quem me deve? É ser justo e rigoroso contra quem deve. O senso de justiça bíblico é: seja justo e rigoroso contra você. O senso de justiça correto é aplicado em sua vida, é aplicado aos seus atos, é aplicado à sua maneira de sentir. De modo que depois que ela estiver cristãmente treinada de acordo com as palavras de Jesus, quando tiver aprendido, faça desse jeito de Jesus. É ser rigoroso assim. Então a justiça só é virtude, ela só é qualidade boa cristã quando o rigor está voltado para si. Quando você é rigoroso com você, rigorosa com você, ao ponto de olhar para estas palavras de Jesus e saber que isto é justiça. A bíblica é essa. A outra é do mundo. Nós não somos executores da justiça. A igreja cristã, inaugurada pelos apóstolos sob ordem de Jesus, até o último dia da história da face da terra, a igreja cristã não é executora de justiça nesse sentido. A igreja, com relação aos crentes, tem a obrigação de executar, sim. Sim. Mas o crente, a igreja composta de crentes comuns, eles não são executores de justiça, eles não são cobradores de justiça, eles não são pessoas que estão lá requerendo direitos no pé do tribunal de outras pessoas, né? No tribunal requerendo de outras pessoas. Não, você estará sempre vivendo, abrindo mão e sendo misericordioso. Então,
Jesus demonstra no ensino dele que a gente precisa olhar para nós mesmos, né? E não para o próximo. O rigor é comigo. O rigor não é com o próximo. Por exemplo, no 6,37. Vamos usar bastante o Sermão do Monte hoje. Ele começa lá: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, é a parte mais importante. E não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Aqui é em relação à honra e à dignidade. Perdoai. Não condeneis. Então, justiça, você primeiro. Sempre você. O outro com calma. Então, nós precisamos também lembrar, meus irmãos, de tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Mas o outro errou. Vai com calma. O outro pecou. Pecou. Como você gostaria de ser tratado se você fosse pego no pecado? Com rigor, tratado a pauladas, tratado aos xingamentos, ou corrigido com calma? Sem correção não fica, mas corrigido com calma. E sim, esse é o certo. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos ser. Agora, de modo geral, esse justo que é rigoroso consigo, ele também cumpre em si, consigo mesmo, aquele aspecto que eu falei. A pessoa não me pagou, ou me roubou, ou me levou alguma coisa que não é minha, eu sei quem é, então o que é meu está com ela. O justo se preocupa de não ser ele a pessoa que vai ficar na mão, manter na mão uma coisa que é do outro. Era para ter pago, não pagou. Pegou emprestado, não devolveu. Objetos ou dinheiro. Era para conceder o respeito e a honra e a dignidade, mas não fez. Então, tudo isso pode ser avaliado. Tudo que pode ser avaliado é o que está em questão aqui. Então, o justo também é aquele que é rigoroso consigo mesmo, a ponto de não ficar devendo. É do outro, está com ele. Não está comigo. Já entreguei, já passei, já respeitei, já demonstrei, já fiz tudo. Por exemplo, quando nos Romanos capítulo 13, verso 8, Paulo dá uma ideia desse tema. Romanos 13, 8. E ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, nem dinheiro, nem objeto, nem honra, nem respeito à dignidade. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O que ele quer dizer isso, exceto o amor? Tem a ver com o verbo principal, o primeiro verbo. A ninguém fiqueis devendo. Dever é o verbo principal aqui. A ninguém fiqueis devendo. Primeiro ele disse: não deva nada material. Exceto, quer dizer, a não ser amor. Amor pode dever? Amor pode dever. Dever no sentido de não entregar? Não. Dever no sentido de que você ame abundantemente hoje e ame abundantemente amanhã, se puder mais do que hoje. Porque o amor é uma dívida que nunca está paga. O amor você vai amar sempre. A semelhança do amor de Deus por mim e por você. Ele me ama nos dias que eu estou mais adequado ao que Ele me manda. E Ele também me ama nos dias em que eu dou uma escorregada e dou uma esquecida. Sei lá que jeito, eu aceito mais o acidente do que o correto, do que o que deveria acontecer normal. O acidente é o pecado. Nesse dia, Ele também ama. Mas pastor, você não fala que Ele pega a ripa e dá nas costas da gente? Faz, e por amor. E qual é o pai que não faz isso por um filho, para corrigir? A Bíblia está cansada de mostrar que Deus nos corrige por amor. E ele ainda diz, a Bíblia ainda diz: nós não somos bastardos. Mas qual a vantagem? Nós temos Pai para nos amar e nos dar colo quando precisamos, para nos dar proteção quando é essencial a manutenção da nossa vida, dentro do plano que Ele tem. E é o mesmo amor quando Ele precisa dar umas sentadas em nós. E é o mesmo amor quando Ele precisa nos ensinar pelo sofrimento. É por amor que Ele não desiste de nos prepararmos para o nosso último dia na terra. Para estarmos prontos para dar o último suspiro aqui.
fechar os olhos na terra e estar pronto lá na glória. Vai muita preparação nisso. Creiam-me, vai muita preparação. Bem, eu estou dizendo, irmãos, não fique devendo objetos, coisas que possam ser avaliadas. Mas o amor pode ficar devendo. Ame muito hoje, ame muito amanhã, ame muito até o último dia. Então, isso aqui você pode ficar devendo. Ficar devendo no sentido que amanhã renova o amor e sai amando. Isso. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Um ensino muito completo aqui. Nesse ponto eu estou ensinando para você ser justo, para você ter justiça, não fique consigo, não guarde para você o que é direito do outro. Entendeu? Você vê que é diferente? Você é rigoroso com você mesmo, para que as coisas dos outros você entregue no prazo, no tempo certo. É diferente do ficar vigiando quem te deve alguma coisa, quem te deve respeito, honra, dinheiro e objetos. E cobrar, ser exigente. Então não é lá, é cá. Seja exigente de você ser aquele que dá o que é do outro. Então, o justo para Deus é o que é rigoroso nestas questões. Mas que é também brando, né? Com alguém que fica com o que é seu. Né? Jesus ensinou que é para ser brando. Então, a aplicação disso, meus irmãos, repassando, na verdade é só repassar, né? Quer manter um relacionamento com Deus? Aprenda a ser justo desse jeito. Aprenda a praticar justiça desse jeito. Justiça, então, não é para lá, é para cá. Ah, mas como é que eu vou lembrar disso? Lembra assim. Justiça é rigor de cobrar dos outros o que eles me devem. Inverta. Justiça para Deus é eu cobrar de mim mesmo, de não ficar devendo nada para os outros. É eu cobrar de mim mesmo de ser correto. E isso é justiça. E abrir mão dos direitos meus. Crente aceita o prejuízo. Literalmente. Não devíeis sofrer o dano, diz o apóstolo Paulo, nos Coríntios. Tá certo? Então, verifique se sua conversão te transformou num homem justo, numa mulher justa, desse jeito que nós estamos falando. Vigie a si mesmo, não fique com aquilo que é do outro. Dinheiro entrega, bens entrega, honra, conceda, respeito, dê. A isso você vai ser justo também. Né? Tudo que pode ser colocado preço, ou tudo que pode ser avaliado, é o que está em questão nesse sentido de justiça. Tá? É o que está aqui. Então, aprenda que você pode ficar com prejuízo. Ai, Deus vai me dar o dobro depois? Não necessariamente. Não tem garantia. Pode, mas não faça por causa disso, que aí seria fazer negócio com Deus. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, tem um ensino muito interessante sobre essa questão. Aqui está sendo dito que os irmãos estão levando os outros irmãos no tribunal secular. No capítulo. Aqui nesse capítulo não. Nesse versículo não, no capítulo. Os irmãos estão em pé de guerra. Os irmãos da igreja de Corinto. E alguns, né? Não a igreja inteira. Se bem que a igreja inteira era enroscada, esquisita, estranha. Em muitos sentidos. E nesse também. O irmão devia para o irmão, ele ia lá e processava. Aí ia no advogado, advogado no juiz, o negócio corria lá. E quem era o processado? O irmão de igreja. Aí Paulo corrige o negócio e fala, gente, vocês não entenderam o evangelho, não? E aí ele diz assim, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ele está dizendo, vocês são uma igreja derrotada.
arruinada. São crentes por causa do sacrifício de Cristo na cruz, porque Ele deu vida e sangue, vocês vão para o céu. Mas merecer, vocês não merecem, não. A igreja é uma derrota. Ponto. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que vocês não abrem mão do negócio do jeito que nós demos o que Jesus falou? Ah, mas ele levou e ficou. Então é roubo. É roubo. Ele não me devolveu. Tá certo. Ele não pagou. Tudo bem. É injustiça. É sim. Mas ele está dizendo, sofra a injustiça. Arque como prejuízo. E aí ele arremata e argumenta. Por que não sofreis antes o dano? Quer dizer, ao invés de ir no tribunal, esse antes aí significa, ao invés de ir no tribunal, antes, quer dizer, ao contrário, fique com prejuízo. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a inverter essas coisas do mundo e aprender a ser crente. E não ser corintiano nesse sentido. E não ser coríntio. A palavra certa é coríntio. Em que sentido? De gostar de levar os irmãos no tribunal. Por isso, meus irmãos, há o princípio justo, bíblico, de que crente não leva crente no tribunal. O capítulo 6 é isso. Crente não leva crente no fórum. Tá certo? Crente não leva a igreja no fórum. Crente não resolve as questões do pastor no fórum. O pastor é o que mais, e o presbítero, né? É o que mais tem possibilidade de arranjar encrenca na igreja. Ele é obrigado a tomar umas medidas, umas coisas aí. Não leva. E a situação de Paulo é, vocês não têm ninguém na igreja que possa juntar as duas partes e fazer a conciliação da situação? Talvez a derrota seja tão grande que não tenha, né? Mas Paulo diz que tem. Isso é só um arremate do assunto. Então entenda e compreenda o que é a justiça. Mas e se eu quiser, e se eu insistir? Fariseu. Nos dias de Jesus, os fariseus eram extremamente rigorosos. Eles eram sérios. Eles faziam questão de ficar medindo coisas, centímetro e milímetro. E ação, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se pega com a mão direita, se pega com a mão esquerda, por regras que eles fizeram. E eles foram tão eficientes que por 500 anos eles ficaram ensinando. Os judeus praticavam essa religião, a religião deles, do jeito deles. Praticavam o judaísmo na versão dos fariseus. Praticam até hoje. A sinagoga judaica, ela é seguidora estrita da versão farisaica do judaísmo. Fariseu não é xingamento, viu? Na nossa cabeça, fariseu parece que é xingamento. Um dia a gente explica um pouco mais sobre o que é esse fariseu para a gente entender a Bíblia. Mas o fariseu era estritamente exigente, levava tudo a ferro e fogo, ia lá e cobrava. Por exemplo, quando eles ficaram sabendo que Jesus estava famoso, fazendo milagre, ensinando de um jeito que o povo entendia, falava, olha, essa conversa desse mestre, esse rabino Jesus, aí é bom, hein? E me fala certinho. Mas era diferente. O que os fariseus fizeram? Fizeram uma comitiva rapidamente de Jerusalém e mandaram para onde ele está. Lá, fica nas paragens da Galileia, lá pelo norte. Então vá. E eles foram fazer o quê? Ouvir, vigiar, pensar, analisar. E rapidamente chegaram à conclusão. Precisamos matar esse rapaz. Literalmente, vocês sabem disso, está escrito no Evangelho. Precisamos matar esse rapaz. Esse era o tamanho da justiça do fariseu. Mas você não é fariseu, né? Não somos, né? Então é diferente. É do jeito que Jesus ensinou. Um coração que não pratica essa justiça não é cristão. Não pertence a Deus. É um coração que precisa ouvir Jesus dizer as palavras do Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, nesse sentido. Tá certo? Mas eu quero conversar com os irmãos sobre mais um ponto. Esse irmão tem 3, mas nós vamos só nos 2 hoje.
E a sequência é: e ames a misericórdia. Aí a misericórdia completa o lado oposto. Quando explicamos justiça, nós invertemos o senso comum. A explicação certa é que é invertido. Rigor, consigo. Exigência, consigo. Se enquadre bem nos mandamentos. Se ajuste bem ao que Jesus mandou. Os ensinos de Jesus também são mandamentos, tá? Se enquadre bem aos mandamentos de Jesus. Então, rigor e justiça eu aplico. Eu vou falar contra para ficar bem chocante e para ficar bem claro. Justiça, rigor e exigência eu aplico contra mim. Pastor, e o próximo? E o tar? Que me tira as coisas, ou sei lá o que faz. Misericórdia. Ele que ama. Que ames a misericórdia. Eu falei misericórdia, eu lembrei que as pessoas, quando a coisa está esquisita, todo mundo, misericórdia. Todo mundo quer misericórdia, né? A coisa está esquisita, misericórdia. Não é? Clamando misericórdia sobre si. Mas a palavra de Deus diz, peraí. A misericórdia é invertida. A misericórdia sim é para o próximo. Quando você olha para o próximo, quando você olha para o próximo, quando você pensa no próximo, quando você elabora as suas questões com respeito ao próximo, e o próximo é qualquer pessoa, começando pela tua família de sangue, família do cônjuge, a casa, os parentes, e o vizinho, e todo o resto do planeta está incluído nisso. Ele passou perto de você, ele é teu próximo. Você vira precisando de alguma coisa, ele é teu próximo. Quando você elabora com relação a qualquer outra pessoa, é misericórdia. De dentro para fora é misericórdia. Para cá, rigor da justiça. Com o próximo, misericórdia. E Jesus diz, o Senhor desse, Miqueias, falando do ensino de Deus, diz, é para amar a misericórdia. Compreenda a misericórdia, entenda bem. Passe a praticar. E ame essa misericórdia. Aquilo que você ama, você não esquece. Por isso Deus diz, me ame, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. Aquilo que você ama, você não esquece. Aquilo que você ama, você está sempre ligado àquilo. Então, ames a misericórdia. Então, aprenda a amar a misericórdia. Mas como é que ama a misericórdia? Aprenda, desenvolva. Olhe para ela como algo bom. Comece a namorar a misericórdia. Compreenda. Eu vou ensinar um absurdo aqui. Comece a se amar fazendo misericórdia. Talvez seja uma maneira da gente amar a misericórdia. Porque a misericórdia é uma ação, não é uma coisa abstrata. Ela começa com um sentimento abstrato, ela começa com um incômodo. Mas se ela não se tornar ação, ela não é. Se ela não resultar em alguma coisa, que por misericórdia bíblica, do jeito certo, você deixa de fazer, houve a ação, alguma coisa aconteceu. Ou você faz por misericórdia alguma coisa, tem coisas que tem que se deixar de fazer por misericórdia, tem coisas que estão ser realizadas por misericórdia. Se esse aspecto externo não acontecer, não houve misericórdia. Então eu vou te ensinar, começa a se amar, pensar em você fazendo misericórdia. E comece a amar. É meio absurdo amar a si mesmo, né? Mas é uma maneira de levar adiante esta ideia. Então, misericórdia, meu irmão, minha irmã, é quando você, o seu coração, o seu sentimento começa a se incomodar por algum mal na vida de outra pessoa. Mal social, mal do dinheiro, mal da doença, mal de algum tipo de sofrimento. Mal, coisas que causam sofrimento. E você precisa aprender que seu coração não está aqui, não existe para ser uma pedra de gelo, mas é para ser de carne viva, com seus 37 graus de temperatura, mas vivo e capaz de sentir e capaz de ser maleável ao Espírito Santo, e na sensibilidade se incomodar com o mal do teu próximo. O mundo hoje está muito... O mundo, assim, uma boa parte das pessoas que vivem no planeta, seja nas grandes capitais ou
nas grandes cidades ou nas pequenas como a nossa, todo mundo aprendeu uma coisa, a não se incomodar com a vida alheia. Ele está passando o problema dele, é problema dele, exatamente dele. Não é meu. Então, se você já circulou em São Paulo, se você morou em São Paulo, você sabe como é que é. Você pode estar no meio de 50 mil pessoas e morrer sozinho. Solitário. Se não tiver alguém te acompanhando, da família, amigo, que sabe o que está acontecendo, para te acudir. Se você tiver uma necessidade, ou se você for assaltado, ou se alguém atentar contra a tua vida, no meio de muitas pessoas, e se não tiver polícia suficiente, que não é qualquer polícia, um policial também não está resolvendo muita coisa, você perde tudo ali, até a vida sozinho. Porque apesar de haver mais pessoas ali capazes e em número maior para vencer o mal daquele momento, há um sentido de indiferença. E indiferença, em parte, é o contrário da misericórdia. A misericórdia é abandonar a indiferença e se incomodar com a situação do outro. Que situação? Qualquer coisa que se enquadre em miséria. Mas miséria, sofrimento, complicação. Miséria quer dizer abaixo, está tudo ótimo, está bom demais. Na média está tudo normal, tudo normal. Zangou, o negócio ficou ruim, está sofrendo, não importa se morrendo ou só sofrendo, é miséria. Miséria quer dizer desandou. Porque misericórdia significa miséria no coração. Mas no outro, é sentimental. Começa com o desconforto. Você fica desconfortável emocionalmente por causa do problema do outro. Então a miséria dele entra no teu coração e te incomoda. Aí você fica com um negócio chamado miséria no coração. Literalmente é o que significa misericórdia. Miséria, córdia, você sabe que é coração. E o que é isso? Desconforto, você fica incomodado. E aí? Se ficar só incomodado e deixar quieto, falhou. Só está certo quando você vai. Leva. Conforto, renditivo, bens, o que precisar. Para o miserável. Miserável não precisa ser alguém morando embaixo da ponte, né? Qualquer situação complicada que te incomode. Gálatas capítulo 6, verso 10. Novamente aqui na misericórdia, meus irmãos, nós estamos pensando em alguma coisa que possa ser dado preço ou que possa ser avaliado. Nós estamos pensando em coisas materiais, tudo que é material pode ser dado preço, ou avaliado na intensidade, pelo menos, honra, dignidade, essas coisas também. O apóstolo Paulo está lá ensinando o povo e diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, indistintamente. Mas principalmente aos da família da fé. Os da família da fé é responsabilidade sua. A minha? Como? Sim, se você sabe, é responsabilidade sua. Você viu primeiro, corra e acuda. Mas eu não dou conta. Tudo bem, peça ajuda. E está aí uma coisa que a gente não sabe fazer, a gente esqueceu há muito tempo, né? Então, enquanto tiver oportunidade, significa que nós estamos na vida para sermos rigorosos contra nós mesmos e misericordiosos com o nosso próximo. Não deixe a oportunidade passar. Deus espera que você faça. A oportunidade veio, faça. Mas ele nem é crente a todos. Ele é todos? Então ele também. Mas tem o crente de um modo especial, mas é a todos. Sabe a pergunta que Caim respondeu? A Caim afrontou o Todo-Poderoso, o Criador, quando Deus foi lá e perguntou: cadê teu irmão, Caim? Acaso sou tutor do meu irmão? Eu imagino que ele falou algum tom desse, né? Ele não era tão esquisito, tão insolente, o Caim. Ele começa a pensar na personalidade dele, porque ele não poderia ter falado de outro jeito. Eu sou tutor do meu irmão agora, né? Se fosse hoje, na nossa linguagem comum, né? Informal, não aqui na igreja. A resposta é sim. Você é tutor do seu irmão. Tutor é responsável por segurança.
segurança alimentar, emocional. Especialmente criança, né? Criança precisa de tutor. Precisa de alguém que seja... O que é tutor? Que é responsável por conduzir a vida com segurança, em todos os sentidos, segurança alimentar, segurança física, proteção, né? E ensinar e cuidar para que essa pessoa viva, se realize. Aliás, sobreviva e realize sua vida. Então, eu sou o tutor do meu irmão. O de casa, do sangue primeiro. Depois o da igreja. E depois todos. Então, aqui, meus irmãos, está a misericórdia. Mas eu preciso. Precisa. Isso é misericórdia. O problema é que nós não temos misericórdia. O nosso coração tem sido bombardeado e a própria igreja, às vezes, perde o rumo da orientação. Diz, não, meu irmão, então a situação é melhor você não fazer, não. Não, tem que fazer. Aprenda. Tem que amainar o coração. Tem que abrandar o coração. Porque é assim que nós estamos colocados para ser e fazer. Há uma lei no Velho Testamento que Moisés deu para o povo, amando de Deus, e está escrito assim: se teu irmão empobrecer, que irmão? Judeu, chacrinha dele aqui, 1 quilômetro lá na frente, chacrinha do outro, porque não tem fazendona, né? Naquele tempo não tinha fazendona, toda a família tinha sua terrinha. Então a terra para sustentar todo mundo que estava ali, né? Então, o teu irmão vizinho chácara, Velho Testamento, tempo do Velho Testamento, se teu irmão empobrecer, quer dizer, decaiu, e as suas forças decaírem, ele ficou velho, o filho ficou doente, a mulher ficou viúva, o negócio está desandado lá, e ele enfraquecer, as forças dele decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Se ele ficar sem solução, seu irmão lá da chaquinha, o sitinho perto lá, sem solução. Se ficar, vai morrer de fome. Se ficar, a doença já foi as vaquinhas, os cabritinhos já morreu. Ele fala, vai morrer, vai morrer. Então você vai adotá-lo como estrangeiro, vai para dentro da tua casa e você vai sustentá-lo. É umas histórias que eu escutei falar, né? Alguma coisa parecida com o que o pastor Abinadab costumava fazer, né? Não tinha muita regra não, né? A situação estava complicada, vem para dentro. É assim. Como estrangeiro e peregrino, porque assim, sem terra, sem parente, desamparado, então viveria assim. Então, meus irmãos, com relação ao outro, eu vou usar de misericórdia. E vamos ler aqui um versículo de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Paulo dá as Pedro dá as recomendações dele. Encerrando um assunto, ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, pareado, não é um mais, outro menos, não, mesmo ânimo. Mas esse não é o ponto. O ponto é compadecidos, compaixão. Compaixão é um outro aspecto da misericórdia. A misericórdia é a miséria entrando no teu coração. A compaixão é você se coloca do lado do outro que está sofrendo. É mais ou menos a mesma coisa. O misericordioso tem que ir até a compaixão. Compaixão é se colocar do lado. Com é junto. Paixão é sofrimento. Nesse sentido aqui é sofrimento. Então, compaixão ou compadecer-se é ir e se colocar do lado, do ponto de vista do mesmo sofrimento. Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. É assim que você é como crente. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É para isso que você é crente. Quer andar com Deus? Quer ficar perto de Deus? Ser aprovado por Ele? E Ele declarou: e eu te declaro, homem, o que é bom, certo? E que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça,
Se você fizer a justiça contra você vai ser justo, segundo o conceito bíblico do Velho Testamento, você vai ser crente bom no Novo Testamento, porque vai obedecer tudo. E ames a misericórdia. Quer dizer, é interessante que ele falou que é para amar. Você não pode fazer uma coisa de bem, uma boa obra, com um coração duro, né? Tem que ser amaciado com amor. E isso faça isso para você andar com Deus. E Ele vai olhar para você e vai sorrir. Ele vai olhar para você e falar, é meu filho. Tenho prazer nessa pessoa. Tem mais coisa? Tem mais coisa, mas a gente precisa colocar as coisas no lugar e a explicação demanda tempo. Então, é assim que a gente anda com Deus. É assim que a gente fica perto de Deus. É o que Ele quer. Educadamente, Ele diz, eu peço isso. Então, você não precisa se preocupar de se apresentar diante do Senhor com holocaustos, muitos sacrifícios de bezerros. Você não precisa agradar a Deus com 10.000 ribeiros de azeite. Não sei nem como é que conta essa quantidade de azeite. E você não precisa pensar de arrumar um filho para sacrificar ele por você. Nós lemos lá, né? Por causa do teu pecado. É só corrigir. Pratique justiça. Ame misericórdia. Comece se amando fazer misericórdia. E aí você pode andar perto dele sem problema, sem medo. E aí você vai cumprir o teu propósito na vida. Teu propósito não é se realizar materialmente. Teu propósito é brilhar a luz de Cristo. Onde você estiver. Onde você estiver. Você fazendo assim, vai brilhar. Vai ter uma luz muito boa, muito bonita. Que Deus nos abençoe.